Oi, gente. Então, hoje, como eu prometi, né, a gente ainda continua com o tema de emagrecimento, porém a gente vai focar um outro lado, que são os mecanismos de ação que algumas plantas medicinais elas têm no controle do emagrecimento. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, curte e não esqueçam de seguir minha página lá no Facebook, professora Fernanda Pacheco, tá bom? Então vamos lá. Bom, os mecanismos de ação das plantas ainda é pouco conhecido, né? Mas sabe que elas desempenham algumas ações aí que são relacionadas com a diminuição da absorção dos lipídios e diminuição da absorção de carboidratos, uma vez que algumas plantas elas aumentam o conteúdo de fibras, elas inibem a ação de algumas enzimas no nosso trato gastrointestinal e isso vai levar a menor absorção desses nutrientes. Então, a menor absorção, automaticamente a gente vai ter um menor ganho de energia a partir dos alimentos. Outras vão ter ação no aumento do gasto energético. Esse aumento do gasto energético está relacionado ao efeito que essas plantas têm sobre a termogênese e, por fim, a diminuição da diferenciação e proliferação de pré-adipócitos, diminuição da lipogênese e aumento da lipólise. Ou seja, algumas plantas elas vão ter um efeito atrapalhando a formação das células do nosso tecido adiposo, que são as nossas células de gordura. E outras vão acionar a lipólise. O que é a lipólise? A lipólise é o processo de quebra de lipídios, ok? Outras ainda vão ter um efeito da saciedade, ou seja, inibindo o apetite. Muitas plantas, inclusive aquelas que eu falei, elas podem apresentar mais de um efeito, porque como eu falei, as plantas medicinais elas são um complexo, né, de substâncias e cada substância pode ter um efeito. Então, dificilmente você vai ter uma única planta, por exemplo, tendo ação apenas de estímulo da lipólise. Ela estimula a lipólise e ao mesmo tempo ela pode também te dar saciedade, ok? Porque as plantas medicinais são um complexo de misturas de compostos secundários, né, principais, que atuam dando as suas propriedades bioativas. Bom, como eu falei com vocês, né, os principais mecanismos de ação das plantas medicinais no emagrecimento pode ser citada a inibição da enzima TGI. Essa como planta exemplo, né, que eu coloquei o feijão branco que a gente viu na palestra anterior. Quem não viu, acompanha aí no meu canal, Fernanda Pacheco Falcão, e lá na minha página do Facebook, professora Fernanda Pacheco. Então, a faseomina, que é uma glicoproteína produzida pelo feijão branco, ela age inibindo a enzima TGI. O que seriam essas enzimas TGI? São enzimas presentes no nosso trato gastrointestinal que estão associadas à quebra de nutrientes do alimento. Com a inibição dessas enzimas, vários nutrientes não vão ser quebrados e, consequentemente, não vão ser absorvidos. E assim a gente tem menor aproveitamento dos alimentos no nosso organismo. Se eu tenho menor absorção, consequentemente eu vou ter menor disponibilidade de nutrientes ao meu organismo e, consequentemente, eu vou queimar minhas reservas e vou emagrecer. Bom, além dessa, a gente também tem algumas plantas como a garcínia, o chá verde, que vão agir na termogênese e ajustando o nosso metabolismo. O que é a termogênese? A termogênese é um processo fisiológico natural que ocorre, é uma forma de controlar a nossa temperatura, gerando calor a partir da quebra de calorias, ou seja, quebra de energia. E assim nós temos o acionamento do nosso metabolismo. Quanto maior a geração de calor, maior a quebra de energia e mais ativo vai estar o nosso metabolismo. Então, o chá verde é um exemplo de planta que age dessa maneira. Ela ativa a termogênese, né? Além disso, a gente também vai ter
A inibição do apetite, como a gente viu para a caraluma, já tem estudos que comprovam que a caraluma ela inibe o apetite. A gente vai tentar entender um pouquinho como isso acontece no nosso organismo na palestra de hoje. E além disso, né, aumenta a quantidade de fibras. A gente sabe que as fibras elas regulam o nosso intestino. Algumas vão alterar, né, essa resistência insulínica e inflamação. Principalmente pessoas sobrepeso e obesas, elas têm uma resistência à insulina. E certas plantas vão controlar a função da insulina no nosso organismo, que é o caso também do chá verde. Outras vão estar atuando na relação da ansiedade, do humor. A gente sabe que pessoas ansiosas tendem a se alimentar mais, a ter desenvolvimento de, por exemplo, compulsão alimentar. Ok? Então, uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, que as plantas medicinais elas não têm um único mecanismo de ação. Por elas ser um complexo de compostos bioativos, elas geralmente desempenham mais de uma função. A gente vai encontrar, por exemplo, igual o chá verde que eu citei, ele vai ter um controle da termogênese, ao mesmo tempo ele também vai ter um controle do metabolismo da insulina. Então, dificilmente uma planta medicinal vai ter um único efeito no emagrecimento. Vai ser um complexo de efeito, porque é um complexo de substâncias bioativas. Bom, como que algumas plantas elas potencializam a termogênese e a lipólise? Como eu falei com vocês, a termogênese é o processo de geração de calor a partir da quebra de calorias. E a lipólise é a quebra propriamente dita de gordura lá no nosso tecido adiposo. Então, como que acontece? Bom, primeiro a gente tem que entender esses processos para a gente estar entendendo a ação dessas plantas. Bom, a termogênese, que é o primeiro passo, ela vai ser regulada lá no nosso sistema nervoso simpático, mais precisamente no hipotálamo. O hipotálamo, ele vai produzir uma substância chamada neurotransmissor, que é a noradrenalina. Essa substância lá no nosso sistema nervoso vai ser produzida e liberada na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, a noradrenalina, ela chega nas nossas células do tecido adiposo, que é as nossas células de gordura. Chegando nas células do tecido adiposo, ela interagem com o receptor, que é essa estrutura que está presente na membrana das células do tecido adiposo. Esses receptores são chamados de receptores beta. Uma vez que esse neurotransmissor, a noradrenalina, se liga ao receptor beta, desencadeia uma série de sinais. Dentre esses sinais a gente vai ter, né, a produção de AMP cíclico a partir de ATP. Como eu já falei para vocês anteriormente, ATP é uma molécula de energia, então aqui nós já temos uma quebra de energia, né, para gerar o AMP cíclico. Além do AMP cíclico, a gente vai gerar uma outra substância, que é uma enzima lipase hormônio sensível, que é essa LHS. Essa enzima ela tem uma ação importante na quebra de triacilglicerídeos que estão presentes dentro das nossas células do tecido adiposo. Então, ela, uma vez ativada pela ligação da noradrenalina ao receptor beta, ela começa a sua ação de quebra de gordura nas nossas células do nosso tecido adiposo. Com a quebra de gordura, como triacilglicerídeos, a gente vai ter a formação de glicerol e ácidos graxos. Tanto o glicerol quanto o ácido graxo são transportados para dentro da mitocôndria, ainda na minha célula do tecido adiposo, e vão entrar num ciclo que a gente chama ciclo de Krebs, que é a nossa respiração celular. Ali a gente gera energia, né, na forma de ATP, e é ali que acontece a nossa respiração celular. Então, o glicerol ele entra no ciclo de Krebs e vai então promover a produção de energia na forma de ATP. Uma vez o ATP formado, a gente tem um organismo com uma grande quantidade de energia.
consequentemente, um metabolismo dessa pessoa está ativa. E se ela faz exercícios físicos, ela vai ter maior disponibilidade para estar fazendo esse exercício físico. Como que as plantas vão agir neste controle? É isso que não se conhece ao certo, mas acredita-se que as plantas medicinais podem interagir com essa ligação da noradrenalina com o receptor beta. Então, facilitando essa interação, agindo de maneira mais rápida. Outros estudos mostram que elas podem estar agindo, aumentando a produção de receptor beta nessa célula, a síntese desses receptores, e ao mesmo tempo induzindo uma maior ativação desses processos. Porque se eu tenho maior potencialização da termogênese, eu tenho maior geração de energia, maior geração de calor e maior quebra de energia também. Então, assim, a gente tem uma ativação do metabolismo. Ao mesmo tempo, a gente tem a quebra de lipídios lá no nosso tecido adiposo, levando então ao emagrecimento. Bom, outras plantas, como a gente viu o caso da caraluma, ela é usada como inibidor de apetite. E essa ação vai estar relacionada à atividade de 2 hormônios, que são a leptina e a grelina. A leptina é o hormônio da saciedade. E a grelina, como vocês acharem melhor de falar, elas são os hormônios do apetite. Então, como que acontece? Primeiro a gente vai entender um pouquinho da leptina. A leptina, que é o hormônio da saciedade, ela é produzida pelas nossas células do tecido adiposo, isso mesmo, as nossas células de gordura, os adipócitos. E quando eu tenho, uma grande quantidade de reserva, é ela que vai controlar as nossas reservas de gordura, principalmente. Ela tem outras funções, mas no emagrecimento a principal dela é controlar a nossa reserva de gordura. Como que ela controla? Quando eu tenho uma grande quantidade de gordura, mais células adipócitos vão estar produzindo leptina. Assim, os níveis de leptina estão altos. E a leptina vai até o hipotálamo e induz uma série de coisas que inibe o apetite, eu vou falar um pouco quando eu falar o contrário, tá, gente? Do controle da saciedade. Quando a pessoa ela tem baixa quantidade de tecido adiposo, quando tem pouquinho tecido adiposo, a gente tem poucos adipócitos ou pouca produção de leptina. Assim, os níveis de leptina na corrente sanguínea, eles caem. E essa queda nos níveis de leptina na corrente sanguínea é percebida pelo hipotálamo, que é o nosso sistema nervoso simpático. O hipotálamo, faz parte. Lá no hipotálamo, a percepção disso vai desencadear uma série de respostas fisiológicas. Uma delas vai ser o aumento do apetite, redução do gasto energético e alterações no metabolismo de gordura e glicose. Além disso, também o hipotálamo ele vai sinalizar algumas glândulas para aumentar ou diminuir a produção de hormônios, como é o caso da glândula da tireoide e várias outras. Então, a queda nos níveis de leptina vai levar, então, o aumento do apetite. Mas vocês podem falar, mas por que pessoas obesas elas sentem fome o tempo todo se os níveis de leptina, devido à grande quantidade de tecido adiposo, vai estar elevado? Porque geralmente pessoas obesas ou sobrepeso, elas são resistentes a essa sinalização, elas não respondem mais devido à grande quantidade de leptina que está a grande quantidade de leptina que está presente no seu organismo dá como que eu posso dizer, um curto-circuito lá no hipotálamo e ele não responde mais, ou também tem obesos que não produzem leptina. Então, geralmente, desenvolvem compulsão alimentar.
Então, essa ação de leptina está mais relacionada a pessoas que estão um pouco acima do peso e não pessoas obesas, porque geralmente um dos descontrole fisiológico de pessoas obesas é a resistência à leptina ou a não produção de leptina, ok? Então, a baixa produção de leptina leva ao apetite. A alta produção, não, ao contrário, né? É isso mesmo, a baixa produção de leptina leva a pessoa a ter maior apetite. Então, gente, continuando, né, nessa questão da leptina e da grelina. A leptina e a grelina, elas são hormônios chamados antagônicos. Por quê? Como a gente viu, né? Um vai induzir a saciedade e o outro vai induzir o apetite. Quando eu tenho altas dosagens de leptina, eu tenho a perda de fome. Quando eu tenho altas dosagens de grelina, eu tenho a fome, né? O apetite. E além deles serem antagônicos, a produção deles vão estar atrelada. Quando eu tenho altas dosagens de leptina, eu tenho uma produção menor de grelina. E assim por diante. Por que isso? Porque os dois hormônios eles são produzidos em regiões similares do hipotálamo, embora sejam em neurônios de tipos diferenciados, mas essa produção elas interagem. Então aqui, só para a gente ver, né? Eu não vou falar a cascata de produção, porque não é o foco. Mas quando eu tenho um aumento na produção de leptina, eu tenho uma sinalização para ocorrer uma redução da produção de grelina. A mesma coisa, o contrário. Quando eu tenho baixa produção de leptina, que é quando eu tenho baixa reserva, eu tenho a ativação da produção de grelina. Consequentemente, a pessoa vai ter mais fome. Como que as plantas medicinais ativam isso? Muitas plantas medicinais, conforme a gente já falou, aumentam os níveis de leptina. A caraluma é um exemplo, ela aumenta os níveis de leptina. Consequentemente, eu vou manter os níveis de grelina baixo e assim a pessoa não vai ter fome. Então, ela não vai ter apetite, então vai ter uma saciedade maior. Então, isso está relacionado ao mecanismo de defesa de algumas plantas medicinais. O controle mantém a leptina elevada, tá ok? A grelina, ela também tem uma função importante, ela também tem uma associação na produção do hormônio de crescimento. Por isso, quando a gente é criança, né, geralmente a gente fala, come, menino, para crescer. Porque o apetite, né, a grelina que induz o apetite, ela também tem uma relação com a produção do hormônio de crescimento. Então, a criança precisa se alimentar bem para ela, então, estar produzindo de maneira adequada o hormônio de crescimento. A grelina também tem uma interferência na produção de insulina, que eu não vou tratar aqui, mas para vocês ficarem cientes de que é um hormônio importante, ela não só controla a nossa fome, mas ela tem uma inter-relação com vários pontos do nosso metabolismo e da nossa fisiologia, certo? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito dos mecanismos de ação. Vale salientar para vocês que, como eu falei, né? Nada não existe a dificuldade de se chegar, falar assim, a carqueja ela vai inibir o apetite. É muito difícil, porque como eu falei, as plantas medicinais elas são um complexo de coisas, de substâncias, muitas vezes ainda não conhecidas, e que vão ter uma influência no nosso metabolismo, na nossa fisiologia. Então é muito difícil a gente pontuar uma só ação. Elas são um conjunto de ações, tá bom? Então, por isso que é muito perigoso também a gente tomar sem nenhum cuidado algumas plantas medicinais, achando que é porque é natural, não faz mal. Então, espero que isso tenha ficado bem claro. A planta, como qualquer outro componente que é usado como medicamento, ela precisa de um controle e precisa de uma regulação antes de fazer o uso de um estudo, antes de fazer o uso contínuo, principalmente o uso contínuo e de altas dosagens, porque às vezes você vai ter um efeito contraditório ao que você queria, ok?
ok? Como eu falei, que o objetivo não foi dar uma aula de bioquímica, nem de metabolismo, mas quem precisar e quiser me procurar nas redes sociais, pode me procurar e pedir que eu tenho material sobre isso, ok? Fiquem com Deus e até a próxima palestra.